Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Hannah e sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui a gente fala sobre livros. E conforme vai passando o ano, a gente vê os lançamentos da editora e os nossos desejados vão ficando numa lista que só aumenta, só aumenta, só aumenta. E muitas vezes a gente não dá conta de ler tudo que a gente quer ou de comprar as coisas que a gente gostaria. Então vai ficando naquela lista de desejados e vai passando um do ano para o outro. O problema é que vem passando muitos outros lançamentos e a gente acaba deixando alguns no esquecimento. Hoje eu vou falar de alguns trailers que já caíram um pouco no esquecimento, mas que ainda são muito bons e que valem a pena ser lidos. Para começar essa lista, Garota Exemplar foi meu primeiro contato com o subgênero de thriller psicológico e eu vi tanto o filme quanto li o livro e eu tenho até a minha opinião em relação às duas mídias. Bom, em ambas a gente tem a narrativa pelo ponto de vista do Nick e da Amy. São um casal muito bonito, muito apaixonado, pelo menos é o que se fala nas mídias, especialmente porque a Amy é muito famosa por causa do livro que os seus pais publicaram quando ela era criança, que é Amy Exemplar. E ela, como sendo a Amy Exemplar, deveria dar o exemplo de uma boa garota, de como seria uma boa esposa, de como seria uma boa menina. E ela cresceu com essa aura de que ela deveria ser sempre perfeita, de que ela deveria ser sempre um exemplo a ser seguido. Logo, ela se torna a queridinha dos seus fãs e todo mundo torce por ela, porque é uma menina muito boazinha. E fica mais latente ainda porque quando é no dia do aniversário de casamento dela com o Nick, ela desaparece sem deixar vestígios, só que o único suspeito é exatamente o marido, porque teria sido a última pessoa a ter contato com ela, e também porque ela deixa alguns diários que são uma prova de que talvez o Nick não seja um marido tão bom assim para ela. O Nick tá alegando inocência, né? E ele fala que não foi ele que fez nada daquilo, que os diários são uma mentira. Só que a polícia não faz muito esforço, até porque contra fatos não há argumentos e a moça tá desaparecida, ela é uma vítima e supostamente poderia até já ter desvivido, você não sabe. E ele tá aqui alegando inocência, só que tá lá vários diários alegando o contrário. Então ele acaba sendo preso e vai levado a julgamento. E ele tá tomando também cada vez mais holofote, porque todo mundo quer saber o que aconteceu com a Amy Exemplar. Vendo os pontos pelo ângulo tanto do Nick quanto da Amy, a gente vai tentando criar as nossas próprias teorias e ver quem realmente tá mentindo e quem não tá. Será que a Amy realmente desapareceu? Será que o Nick fez alguma coisa com ela ou não? A única coisa que eu posso dizer é que esse livro alugou um triplex na minha cabeça. Eu fiquei realmente com medo do que as pessoas podem fazer quando elas estão com raiva ou alguma coisa assim. E, sinceramente, foi a minha primeira experiência, foi caminho sem volta. A partir daí, eu só queria ler thriller psicológico. Só leiam esse livro aqui, porque você não vai se arrepender. Agora falando de um personagem que ele representa qualquer outro leitor, principalmente se for um leitor de suspense ávido por resposta. Aqui a gente conhece o Peter, que é um agente literário, e ele é responsável por fazer a triagem de todos os manuscritos que chegam lá na editora para dizer se vai ser publicado ou não. E ele se depara com uma grande surpresa e ele mesmo representa todos nós, porque ele fica ávido por respostas e não está disposto a parar enquanto não conseguir todas elas. E isso acontece depois que ele recebe o manuscrito do Richard Flynn, que é um autor que supostamente teria escrito um suspense em que ele relata um caso muito chocante que aconteceu em 1987, só que ele fala com uma veracidade tão grande, com uma riqueza de detalhes, que o Peter fica suspeitando de que talvez o Richard não fosse apenas um escritor, mas também o autor dos atos que aconteceram com a vítima. Então ele fica muito curioso e ele quer saber o restante do manuscrito, porque só chega para ele uma prova. Ele quer saber o que acontece depois. Será que realmente ele confessa? Será que aquilo dali é tudo uma obra de ficção? E tem um pequeno problema, porque quando o Richard envia essa prova para o Peter, ele está no hospital, na UTI, e ele está
nas últimas, então ele não está em condições mais de falar, não está em condições mais de interagir com as pessoas, então ele não pode falar nada, dizer nem que se ele realmente fez aquilo ou não. E o restante das páginas existe, só que ninguém sabe aonde está. Sempre tem alguém que viu, mas ninguém sabe onde é que está, ou simplesmente fala que não viu, então fica naquela balança, assim, será que realmente é verdade? Será que não é? Será que tudo que eu li aqui faz sentido? Será que não faz? E ele fica tão curioso que ele acaba contratando um jornalista, né, que é especialista nesse tipo de acontecimento, e para poder investigar e saber onde que foram parar o restante dessas páginas. E o que ele vai descobrir, sinceramente, eu acho que só você lendo para saber. Eu posso dizer que eu fiquei de queixo caído, porque eu não estava preparada para essas respostas. E eu fiquei pensando nesse livro ainda por dias, porque realmente é uma leitura que me instigou muito, me deixou muito curiosa. E eu super leria esse livro de novo, porque ele foi uma obra que me marcou bastante. Especialmente porque esse autor aqui, ele também escreveu outros livros. Esse aqui foi o mais antigo dele. O outro, eu agora não tô lembrada com o nome, mas se eu lembrar, vou botar a capa dele aqui. Aí eu posso dizer que foi um livro que não foi uma experiência muito legal. E esse aqui foi o outro lado da moeda. Aqui sim eu posso dizer que ele se tornou um livro favorito, porque, de fato, ele é completamente diferente e ele me deixou muito curiosa, muito ávida por resposta. Voltando a falar de casais perfeitos, Entre Quatro Paredes traz a história de um casal que é exemplar, digno de dar inveja e qualquer pessoa que acredite em finais felizes, porque é um casamento maravilhoso, perfeito e sem falhas. Mas será que quando a gente fecha a porta, esse casamento é tão perfeito assim? É o que a gente vai descobrir quando acompanhar a história da Grace e do Jack. A Grace é uma dona de casa. Ela, na verdade, tinha um emprego antes e ela era muito boa no que ela fazia. Mas depois que ela se casa, ela decide ser uma dona de casa e se dedicar inteiramente ao lar. Até aí, beleza. Direito dela escolher assim. E o Jack é um advogado, ele é especialista em defender mulheres que sofreram violência e ele nunca perdeu um caso, então por conta disso ele é um advogado muito requisitado, ele é muito famoso também por conta, né, da área dele, e eles são um casal perfeito. Onde um está, o outro também está, e eles são sempre de mãozinha dada, com um sorrisinho, com um abracinho, meu amor pra cá, meu amor pra lá, mas se você olhar pelas entrelinhas, você vai perceber que talvez esse amor não seja tão verdadeiro assim. As coisas já começam a ficar meio esquisitas quando a gente começa a perceber que a Grace não tem um celular. Até aí, né, ela pode ser avessa à tecnologia e tal, mas nem um celular simplesinho que só liga para as pessoas na moda antiga, nem isso ela tem, porque ela alega que não tem tempo para isso. Então ela compartilha o celular dela com o marido. O e-mail dela também é compartilhado com o marido. E tudo quanto é coisa que você queira falar com a Grace, você tem que passar pelo Jack primeiro, porque ele é como se fosse o garoto de recados. Mas será que realmente ele é o garoto de recados? Ou, na verdade, porque a Grace talvez não tenha tanta liberdade assim? É nesse dilema que a gente vai ficando cada vez mais curioso e vai tentando entender como é que é a história desse casamento. Eu, sinceramente, apesar desse livro ser relativamente fininho, né, você terminar rápido, mas eu não consegui terminar ele tão rápido porque eu não tive estômago para ler algumas cenas, sendo bem sincera. E foi um livro que ele me deixou realmente com muito medo, me deixou muito incomodada de uma forma bem ruim, porque eu fiquei pensando em quantas outras mulheres que possam passar por uma situação parecida com a da Grace. E, sinceramente, se você for ler, prepara o teu estômago, porque eu acho que você vai precisar respirar bem fundo e se preparar para algumas cenas um tanto fortes. Agora, indo para um achadinho de sebo, porque realmente não tem tiragem nova desse livro, pelo menos eu nunca mais vi, só encontro ele usado. O Último Templário traz a história de um bando de ladrões que invadem uma exposição chamada Tesouros do Vaticano, que está em exposição no Museu Metropolitan em Nova York. E mesmo com todo o esquema de segurança, esse bando chama atenção porque o pessoal veio todo vestido de cavaleiros templários e roubam itens muito valiosos dessa exposição e que chamam bastante atenção, porque quem é que ia querer roubar uma exposição do Vaticano que fala sobre os cavaleiros templários? É exatamente isso que se pergunta a arqueóloga Tess e o agente do FBI, Sean,
que eles vão em busca desse artefato para saber o porquê que eles teriam roubado e porquê que teve que ter essa coisa toda, né, deles virem vestidos de templários para poder se disfarçar e tal. É uma história muito interessante, ela tem uma vibe muito sessão da tarde, principalmente porque ela tem uns toques assim meio de comédia, né, tem um ou outro que é meio atrapalhado, e é muito legal você também acompanhar a trajetória dos personagens e como que eles vão fazendo essa investigação, né? Eu sei que eu aprendi bastante, principalmente em relação à história do próprio Vaticano, em relação à história dos Templários, por que que algumas relíquias são mais importantes e por que que não. E eu gostei bastante porque foi uma viagem na história, fora que é uma viagem também aqui nesse mistério. Eu acho que se você até tá procurando um suspense mais levinho, esse daqui é uma boa pedida. E para fechar essa lista, a gente tem a história da Dolly, que é uma viúva que está muito triste por conta da morte de seu marido, que morreu de uma forma muito trágica depois que ele tentava fazer um dos seus planos infalíveis dar certo. E enquanto ela tenta recolher os seus caquinhos e seguir em frente, ela tá também juntando as coisas do marido para poder levar para frente, né, para poder deixar numa doação, para poder vender, alguma coisa do tipo. E aí ela encontra em uma das suas coisas os planos do marido que ele estava tentando executar quando ele veio a desviver. E aí, como uma homenagem póstuma, ela decide que ia levar esse plano adiante, porque se ele achava que era possível, então ele era possível. E aí ela decide fazer. Só que ela não vai poder fazer isso sozinha, ela vai precisar de ajuda. E como os comparsas do marido dela também morreram, só resta para ela tentar convencer as viúvas desses colegas dele a tentar levar esse plano adiante. Se ela vai conseguir ou não, só lendo para saber. Mas eu posso dizer que eu gostei muito desse livro, principalmente por conta da forma como a autora trabalhou a relação que elas tiveram, cada uma à sua maneira, com o luto. Né? Cada uma sentiu de uma forma, cada uma tinha uma relação diferente com o seu respectivo marido. E ver como cada uma delas lida com a perda é muito interessante. E ver também como elas se unem em relação a esse plano, ou porque vai executar, ou porque se recusa, enfim, tem que ler aqui para poder saber se vai dar certo ou não. Mas eu gostei bastante porque me lembrou muito a ideia de 8 Mulheres e um Segredo. E é um filme também, assim, muito sessão da tarde. Inclusive, esse livro aqui, ele tem um filme, né, que é até protagonizado pela Viola Davis. E eu não vi esse filme, mas eu gostaria muito de poder assistir, porque eu gosto dos trabalhos da atriz. E eu gostei muito desse livro, ele me arrancou algumas risadas, porque tem algumas cenas que elas são engraçadas, mas outras também me emocionaram bastante. E tem muitas reviravoltas também, vai te alugar um triplex na cabeça e ainda vai te fazer ficar refletindo por alguns dias sobre tudo o que aconteceu, porque você não vai acreditar em algumas reviravoltas. É um livro que eu super recomendo. E agora você também me conta aqui nos comentários se já leu alguns desses thrillers antigos, se você também tem algum outro que seja antigo e que vale a pena você recomendar para outras pessoas lerem também. Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar também ver algumas dicas de vocês e quem sabe até conhecer outros livros diferentes por aqui. Até o próximo vídeo, tchauzinho!